Bom, Sandra, assim, a gente está num momento aí que a gente está há 3 meses trabalhando aí no RN Entrevista, conversando com líderes e líderes. Eu acho que a gente precisa brindar aí nesse final de julho tantos encontros com conteúdos tão ricos, né? Assim, foi uma temporada impressionante que começou para a gente estar trazendo para esse espaço conteúdos que pudessem ajudar as lideranças a tratar sobre as questões de gestão de crise, né? E a gente trouxe pessoas incríveis para esse espaço, que eu e Sandra a gente vai compartilhar aqui nesse vídeo com vocês, né, Sandra? Nossa, assim, é realmente uma alegria a gente saber e olhar para trás, né, a partir do final de julho, e ver, constatar que a gente fez 19 entrevistas, cara, 19 entrevistas. A gente brincou que ia ser a RN Flix, né, que a gente ia dividir em temporadas e episódios. Então, foram, né, ao todo já tem o quê? 4 temporadas, né? Cada uma entre 3 e 6 episódios, mas que a gente se empolgou e se apaixonou por cada convidado, por cada desafio, por cada trajetória. Foi um negócio assim, e o mais incrível, certeza. E que essas pessoas que a gente convidou são lideranças tão fortes que passaram por transições de promoção, mudança de trabalho. Então, assim, a gente começou pela gestão da crise, né? Então, a gente começou com o André Aguiar, que é o CEO da Inspira Rede Educadores, que imagina a educação do ensino básico tendo ensino à distância. Então, imagina a quebra de paradigma que foi para conseguir mobilizar a Sandra, que é boa dos números. Nossa, ele engajou, Renata, 20 mil alunos. E aí, todas essas famílias desses 20 mil alunos e 6 mil professores e colaboradores de escritório, né, da administração dessas escolas. Na ocasião que a gente fez a entrevista com o André, ele tinha 47 escolas em 6 estados diferentes. Só que depois disso, a gente já recebeu notícias de novas fusões e aquisições, então ele já expandiu isso. Eu não tenho o número atual, mas ele já aumentou muito esse número de escolas ao longo do Brasil. E o que ele contou para a gente, né? Porque, assim, como é que os professores, que eram tão resistentes ao EAD para as crianças, com medo de acontecer o mesmo que aconteceu com as universidades, né? E também de perder o seu trabalho. Isso era um risco que... Ele comentou, né? Os professores estavam bem inseguros com a tecnologia, né? Mas a mudança da premissa, né, trouxe para eles uma mobilização tão rápida. E o mais bacana é como eles conseguiram, em 4 dias, treinar e rever a forma de poder estar mantendo aí a educação, a continuidade da educação. Então, essa foi uma entrevista incrível, de uma liderança que foi capaz de mobilizar muita gente e com muita proximidade, né, de toda a operação. Então, vale a pena assistir a entrevista do André. Vale a pena. Eles têm valores tão fortes, né? E tão marcantes. Ele falou muito de coragem, não é isso, Renata? Você conhece bem aí a Rede Inspira. A coragem, na verdade, é uma competência. Eu falei valor na entrevista, mas é uma competência. Competência. Né, e eles tiveram que ser muito bravos para poder lidar, né, com essa situação, e porque não era só engajar o corpo executivo da central e das unidades, né? Era engajar os alunos, as famílias, né? E reinventar todo um projeto pedagógico muito rápido. Então, vale a pena. A intenção verdadeira de transformar, né? Transformar a vida, transformar o cenário da educação, transformar o país. O nome inspira já diz tudo, né? É um propósito muito forte, né, de transformar. Essa entrevista está bem legal, vale a pena assistir, vale a pena. E a gente continua no segundo episódio com educação, né? É verdade, foi o Henrique. Foi o Henrique Santana, da Estácio. Boa, boa. Então, ele é diretor de unidade, já é gerente de unidade.
E foi muito interessante porque o contexto da entrevista dele ficou no home office, que eu até acho que brinquei com ele do out of office, porque uma coisa é home office, a gente ir trabalhar, né, já esperando que vai trabalhar dentro desse modelo. Agora, o out of office é porque estou todo mundo empurrado para trabalhar nesse modelo. E a quebra desse paradigma, essa questão da confiança, da autonomia, da produtividade. Porque uma coisa é você trabalhar, né, home office, outra coisa é realmente, de repente, gerir todo mundo à distância, né? Isso ficou a tônica dessa entrevista, muito traz forte. A coisa do presenteísmo, que ele até falou, né? Aquela coisa, eu preciso estar presente para a coisa funcionar. E, de repente, ele teve que reorganizar os ritos, né, de planejamento, que era semanal, passou a ser diário. E ouvir. Ele usou até a comunicação como uma joia, né? A joia desse processo. Isso, foi. E a criatividade, as ideias que surgiram, né? O quanto que tinha de criatividade guardado na caixinha de cada um que estava soltando, né? Eu achei muito legal essa. Ele tem expressões muito interessantes, vale a pena assistir. Ele é uma coisa. E ele provocou muito, né? Por que não? Por que não ousar, né? Por que não ouvir o outro e acreditar na opinião do outro? Então, por que não assistir a entrevista dele e curtir tudo que ele fala pra gente? E aí a gente vai para Pernambuco, né? Para Caruaru. Djalma é um empresário. Djalma Júnior. Djalma é um empresário que tem 2 negócios, e aí a gente chamou a entrevista dele, são 2 negócios e 2 realidades, né? Ele tem um shopping e tem um supermercado. Ele ficou sabendo, quando ele ficou sabendo da crise, que ele ia ter que fechar os shoppings, para ele ficou muito claro, ele já estava preparado para o pior cenário. É um cara que ele traz muito na fala dele a gestão, né? O quanto é importante a gestão. Gestão de risco também, gestão de contingência. Ele é muito zeloso, né? Ele me pareceu uma pessoa, uma visão de futuro e com um zelo muito forte. E ele fala disso, né? Eu me preparei para ficar 120 dias fechado. Então, assim. E ele não sabia o que ia acontecer com o supermercado. E nessa entrevista, ele trouxe números que superaram as expectativas dele de resultado. E por que ele conseguiu também chegar nesse resultado? Não só porque a comida é como é que a gente chama? É essencial, né? É essencial, mas tem aí uma equipe de gestores assim muito bem preparados e que conseguiram conduzir muito bem, né? Todo esse processo. Ele deu uma aula de energia empresarial, né? Muito. Foi uma aula. Então, assim, de Caruaru, a gente foi para Teresópolis. Alterdata. Olha como a gente mudou geograficamente, pegamos todas as situações. O episódio 4 foi o Joseph. Foi. E o Joseph é um caso muito interessante, porque quando entrou a pandemia, ele já era diretor da Vertical Moda, do diretor comercial da Vertical Moda, e por conta de umas reestruturações que eles precisaram fazer, ele acumulou a diretoria de gestão do RP. Então, é um exemplo aí de mais um cara que teve de sucesso, aí, né? Porque aproveitou essa oportunidade. Ele relatou para a gente que em 4 dias ele conseguiu colocar 1.300 pessoas trabalhando em casa e que 2 dias depois, com 6 dias, das 1.800 pessoas que ele tem na Alterdata, 1.700 estavam em home office e 100 eram aquelas imprescindíveis de serviços de escritório que tinham que ficar fisicamente na estrutura da empresa, lá no prédio de Teresópolis. E ele falou para a gente uma coisa legal, né, que foi aquela coisa a estratégia de ajudar os clientes a não quebrarem, né? Então, de construir soluções de TI, delivery muito rápido, né, para manter os varejistas aí de pé. E uma outra coisa bem legal também que ficou assim para mim foi a comunicação com muita transparência e muita proximidade, né? Desde o presidente da Alterdata e toda a diretoria, diariamente, com toda a operação. Né? O RH com um papel muito forte também dentro desse processo de comunicação dentro da empresa e de apoio e suporte aos funcionários, né?
E eles também, uma decisão que eles comunicaram é que o seguinte, mesmo quando tudo voltar ao normal, eles não vão voltar de cara, né? Eles estão preparados estão funcionando, operando bem esse modelo, mas o que ficou para mim como uma mensagem é a importância de se comunicar com muita transparência, né? E de estar próximo da operação. Então, ele falou que o engajamento do time foi incrível, né? O pessoal produtividade no desenvolvimento dos softwares, né? Uma coisa assim bem interessante. É um exemplo, um case para o pessoal de tecnologia, para o pessoal de serviços em tecnologia, de software. Que nós levamos como exemplo para outros clientes. Sim. A gente levou como inspiração para outros clientes que também têm essa situação, né? De ter como cliente o varejo, que ficou extremamente impactado. E a próxima? E aí, a próxima a gente vai para São Paulo e conhece um mineiro de Lambari, o Saulo Júnior, da Eletroforma, que foi assim, como se ele conseguiu se reinventar, né? E conseguiu até crescer em termos de receita ao longo da crise. E com tanto cuidado, né, Renata? Você lembra ele falando para gente? Que ele falou que o administrativo dele foi muito resistente a ter que trabalhar de casa. Então, ele teve que botar a galera na marra. Então, ele foi muito cauteloso. Ele tem uma operação que tem que ficar muito na rua. Então, assim, manutenção, né? Manutenção de equipamentos de TI, de telecom e automação bancária, ou seja, crítico para todo o funcionamento de todo mundo em home office, né? E o cuidado dele, né? Tanto para educar os funcionários a ter o autocuidado, para preparar essas pessoas, para dar apoio. Então, foi muito bacana todo esse cuidado. E o cuidado de quem não precisava estar na rua exposto, de fazer os caras ficarem de casa. E meio que foi uma coisa até imposta. Né? Mudou o pessoal de também criatividade, né? Porque ele inventou papéis que eram imprescindíveis de serem feitos presencial. Ele conseguiu reinventar com criatividade e fazer com que algumas pessoas trabalhassem em casa com tarefas que elas julgavam impossíveis de serem feitas em casa, né? Foi bem, bem legal. Depois e aí, a nossa líder das líderes, a poderosa Viviane Risse. Cara, aquela mulher deu um exemplo de positividade. Imagina o seguinte, ela era, né? Porque ela foi promovida. Ela era outro né? Caso. Ela era vice-presidente da Vertical Governo. Cara, na crise, o orçamento foi para a saúde, né? Então, assim, e agora? E o mais legal é o seguinte, quando a positividade nesse momento, né? E ter iniciativa de chegar para o cliente e falar como eu posso te ajudar, né? Ela acabou aumentando o pipeline comercial dela e criando serviços que muito provavelmente vão continuar como serviço na nuvem que o cara estava resistindo, outsourcing de notebook. Ela fez coisas incríveis, ela conectou, né? Ela ia nos fornecedores que ela tinha de contratados e perguntava o que você tem aí para oferecer. Ela ia nos clientes e ouvia o cara. Não vou contar, não. Deixa que o pessoal assiste a entrevista para ver quantas ideias vamos dar spoiler, geniais ela teve que ligou todo mundo em prol de novos negócios, né? E aí foi promovida. E uma coisa, ela terminou a entrevista que não pode deixar a peteca cair. Então, assim, a frase dela, muito bacana. Depois da Viviane, entramos na segunda temporada. O que a gente observou? Que dessa gestão da crise, a gente tivemos, né, conhecimento assim, que tinham RHs que eram muito protagonistas desse processo, né, de apoio aos comitês de crise. Então, a gente fechou a temporada de gestão de crise e abriu uma do RH como protagonista da transformação cultural, digital e nessa crise. E aí, nesse momento, a crise já era uma realidade, a gente já sabia que não ia acabar tão cedo e que a gente ia ter que passar a conviver com ela e só através... A gente acreditou e ouviu isso de todo mundo com quem a gente conversou, que através dos RHs a gente conseguiria, as empresas conseguiriam
fazer esse engajamento, esse senso de pertencimento e abafar um pouco aquele desespero que as pessoas estavam, aquele medo e aquelas incertezas, e né? cuidado também, né? A questão do Também. autocuidado, do treinar as pessoas para ter esse autocuidado, aquelas empresas que tiveram que continuar com a sua operação de forma presencial, como as fábricas, né? Que não tinham E a como... gente trouxe 3 diretores assim de RHs bem parrudos, de negócios diversos, né? A gente trouxe o Riley Vieira, da Supervia, então setor ferroviário, né? Trens, imagina, trens, locomoção, né? E A o gente trouxe a Riley... Lilian Cac, da Profarma, farmácias, e a gente trouxe a Ariane Vieira, da Oi, telecomunicações, uma empresa gigante. E aí, no caso do Riley, interessante. queria muito que você contasse a trajetória do Riley, que você... O Riley tinha um mês de empresa quando a crise se instalou, né? E o Riley é um cara assim que tem todo mundo conhece o Riley, a qualidade dele é um cara excelente de relacionamento, e o cara tinha um mês de empresa, ele criou o comitê de crise, né? Ele liderou esse comitê, a formação desse comitê de crise. Então, assim, foi muito especial essa entrevista com ele. A gente tentou trazer ele para resenhas, mas ele não tinha horário, né? Um cara super engajado, comprometido, envolvido. Não, ele contou o quanto ele ficou presente, né? Conhecendo restaurantes. Também não vou falar, não vou dar spoiler. Não conta. Estou falando demais, não pode falar. Mas ele botou as pessoas no centro de tudo. Né? Isso. É um RH que tem um olhar onde as pessoas elas fazem parte da estratégia, né? Ou seja, a estratégia coloca as pessoas na frente para poder fazer a coisa acontecer. E ele falou muito dessas mudanças culturais, de superações e de conquistas através dessas pessoas. Foi bem legal a entrevista. Foi linda a entrevista dele. E aí chegamos na Lilian Cac. Aí conta também que a Lilian ganhou... 2 meses não, 2 semanas de empresa. Na primeira vez que a gente conversou com ela, ela não era nem de lá ainda, né? Ela não era de lá, ela era de uma outra empresa. Então, a Lilian, ela tem uma carreira de RH muito bacana e ela já trabalha com e-commerce, nessa coisa do digital já há muito tempo. E aí ela até já me contratou na época que era da Hermes Compra Fácil. E aí eu fiz um trabalho para a Hermes e foi quando eu a conheci. E aí depois ela foi para a Osklen e fez uma carreira lá, ela foi como gerente, virou diretora, consolidou a carreira dela, e ela sempre muito protagonista. Eu acho que isso é legal, né? A tônica da entrevista dela é o RH protagonista da transformação cultural. Então, assim, assistam, porque é o que a gente está vivendo agora, né? Uma transformação cultural, não só digital, um relato, mas cultural. Imagina um relato de uma diretora de RH assumindo a sua diretoria em home office, conhecendo as pessoas da sua diretoria através da telinha, né? E fazendo todo esse link e essa introdução na cultura de uma nova cultura da empresa, numa nova área, com um novo programa, né? Uma missão de trabalho, fazendo tudo isso começando em home office, à distância. Então, assim, e a gente sabe, porque a gente tem falado com ela, que está sendo assim sucesso, né? Legal. Super bom. E é uma dor, né, dos gestores que não estavam acostumados, né, que precisam do presenteísmo, né, e que não estão acostumados a trabalhar com equipes, gerir as equipes à distância, né, e com autonomia. Então, assim, assistam essa entrevista que vocês vão entender assim, o que esse tipo de líder que consegue construir essa conexão, independente de estar presencialmente ou não. Escutem a entrevista da Lilian. Depois veio primeiro episódio, a Ariane Vieira, né? Ela da diretoria de gente, de uma diretoria de consultoria, né? E eu conheço muito, a gente trabalhou junto 14 anos, é uma pessoa muito querida, que trouxe um testemunho muito interessante, muito rico, de importância da atuação do RH junto com toda a equipe num processo de transformação cultural digital, né?
transformando processos de hierarquia em processos ágeis, através de muita capacitação, muito trabalho de desenvolvimento humano. Foi bem também E ela trouxe também, né, o tema diversidade. Também. Então, ela está assim, trabalhando LGBT+, né? E tem lá toda uma comissão. E a Oi sempre investiu muito nas pessoas que têm deficiência, uma empresa preparada para cadeirantes. A gente trabalhou muito com pessoas com deficiência auditiva, deficiência visual. Olha como você ainda tem a Oi dentro de você. A gente. Ó, como olha! Tem muito lindo tempo, isso. né? Mas é muito bacana, né? É um vínculo. E eu vejo... Não, é aquele senso, né, de tatuado no peito, né? Mas eu vi a parceria que você tinha com o RH era tão grande, né? Apesar de você não ser de RH, você era uma parceira de RH e uma multiplicadora também, né? Uma formadora. Então, assim, essa mulher estava em TI, mas ela é muito RH. Eu vivi toda essa transformação digital e eu fui multiplicadora de RH durante um tempo. É uma parceria muito querida, né? Muito querida. E a gente acabou a segunda temporada. Boa, vamos para chegamos na terceira. E a terceira temporada foi um pouco diferente, né? Porque aí a gente foi para segmentos de negócio diferentes, com pessoas, com lideranças, com atitudes protagonistas e que estão acostumadas a lidar com crises ao longo da sua jornada, né? O alto e baixo, a roda gigante da vida. A gente pegou, assim, trouxe, né? A gente trouxe o tema protagonismo e adversidade. Por que isso, né? Porque nesse momento em que há muitas pessoas e muitas empresas pouco resilientes por conta da situação crítica, eu acho que essas pessoas, elas trazem uma experiência e uma energia de protagonismo que poderia, com certeza, e eu tenho certeza que impactou, sabe? Que impactou. É o cair e levantar, né? É cair e não ficar no chão. É tirar a poeira, sacudir a poeira e levantar. Todos, assim, sem exceção, todos passaram por situações de muita diversidade, né? E aí a gente vai começar falando do João Diniz, que é o empresário do Blabla e Genqueria, que já criou dezenas de marcas. Nossa, acho que mais de 20 marcas de sucesso. O cara cria a marca do zero, idealiza, cria todo o visual das empresas, muitos segmentos de alimentos e bebidas, né? Entretenimento. Nossa, o cara cria um Banana Jack, ele faz festas no Morro da Urca. É um cara assim, super in na sociedade carioca, né? E ele cria um negócio de sucesso. Quando o negócio está bombando, ele vende, começa outro do zero e vende, lida com isso muito bem. Né? Ele me chamou a atenção também por uma questão de como é que ele trabalha a carreira dele. Porque ele sempre foi empreendedor, né? E, de repente, nesse momento, mas ele já começou isso no ano passado, com mentoria de negócio. Então, é um cara antenado pra cacete, eu acho, né? E foi quando eu o conheci. Foi quando ele estava fazendo essa mentoria de negócio. E eu pensei em chamá-lo para vir falar aqui pra gente. Eu acho que ele é um cara que trabalha a carreira dele, até uma carreira nova como consultor de negócio. Sabe? Isso é muito lindo. O protagonismo, tanto nos negócios, quanto na vida e na carreira. Então, acho que para mim ele deu esse exemplo. E não vamos falar mais nada. Sabedoria, né? Exemplo de sabedoria. Assistam. E aí você me apresentou uma pessoa que eu não conhecia, já tinha ouvido falar, e que foi sensacional conversar com ele, que foi o Avaldir Oliveira. Nossa, que super executivo, né? Que pessoa! É um cara que, com 31 anos, ele começou a empreender, tinha 3 filhos, né? Ele começou a CTIS. E foram, acho que 30 anos, né? Que ele quase 30 anos. Uma longa trajetória de sucesso, muito sucesso. Foi uma empresa, ficou gigante, vendeu, acho que por $500 milhão a empresa quase. E abriu um negócio novo, gente. Cara, ele tinha tudo para ficar vivendo a vida e ele resolveu
continuar a trajetória, começando um negócio do zero, né? Que é a B2C, não é isso? Cara, muito Era legal. super Não. corajoso e ousado, né, nos negócios. Muito. Não, antenado, né? Um cara que está uma empresa assim de digital. Então, uma pessoa que não parou no tempo, né? Super realizador. Muito realizador, muito protagonista. Então, a gente trouxe a história desse como a homem gente para cá. também é diverso, né? A gente trouxe uma pessoa já de mais idade, né? A faixa média, a faixa etária dele é média, para mostrar que você pode começar uma empresa de sucesso já com 40 anos de experiência de mercado. E sem necessidade, sem precisar, porque ele é empreendedor, ele é gosta, protagonista. Né? Ele tem paixão por trabalhar. Ele é apaixonado, verdade. Depois dele, a gente veio com a minha querida Andréia Carvalho, liderança feminina, né, empreendedora. Ela é co-líder do Grupo Mulheres do Brasil no Rio de Janeiro. Ela é embaixadora da Rede Mulheres Empreendedoras do Rio. Ela participou de um programa de empreendedorismo feminino no Goldman Sachs. Então, ela tem uma trajetória que merece prêmio, porque ela é uma mulher que começou, né, Renata? Ela contou pra gente que o primeiro negócio dela se deu a partir de uma crise enorme pessoal que ela passou, de um processo de depressão profunda. E aí, para não mergulhar mais fundo ainda, ela resolveu contribuir com outras mulheres. E aí ela tem muito essa pegada de sustentabilidade, né? Então, é uma pessoa movida por propósito. Então, assim, é uma liderança diferenciada, muito capacitada, né? Uma pessoa assim que estudou, muito humana, muito humana. Eu achei muito interessante, assim, ela fez excelentes formações para ter essa capacidade de gerir o negócio, né? E tudo com muito propósito. Ela sempre preocupada com lixo zero, em estar os catadores de lixo, né, que trazem o material para que ela possa produzir. E a empresa dela, que se chama Papel Semente, tem uma coisa super interessante, que o papel você pode plantar e vira uma plantinha. Então, ela faz convites de casamento, folders, flyers, e aí você, ao invés, depois de usar, você jogar fora, descartar, não, você planta e nasce. Então, o nome da empresa dela em si já é o propósito, é um papel que tem uma semente e que floresce. Cara, isso é muito lindo, é muito emocionante. É uma entrevista assim, carregada de uma história comovente, de superação total, que super vale a pena. É de muito protagonismo e adversidade, né? Assim, e muito propósito. Em letras garrafais. E sustentabilidade. Todas as palavrinhas mágicas. Todas. E que vale na prática, na veia, né? E o próximo foi o Bruno Gorodissi. Bruninho. O Bruno Gorodissi. Carioca, ele é cofundador do Espeto Carioca. E trabalhamos juntos, todos nós, eu, Sandra e ele, né? Cada um, ele foi da minha área, né? Mas a gente trabalhou juntos também. E ele, cara, mas ele já nasceu com a veia empreendedora, né? Que a mãe dele era empreendedora. Então o bichinho acabou sendo mordido pelo bichinho e aí começou com empreendendo. Ele não começou com o Espeto Carioca, né? Ele começou com uma parecido e aí evoluiu e foi um sucesso. E ele conta um pouco de como é que eles, nessa crise, eles criaram novos canais e novos produtos para poder dar sustentabilidade também, né? Para ajudar aos franqueadores. Hoje é uma master. E como também ele, como franqueador, conseguiu ajudar os franqueados, também foi um exemplo bem interessante, né? De como ele fez essa transformação, né, de produtos e serviços em prol do momento de pandemia, porque também como alimento e bebida ele podia ficar parado, né? No entanto, ele botou delivery, ele vendeu produtos congelados e ele ajudou negociando com cada franqueado para poder trabalhar isso. É bacana na liderança dele também esse cuidado, né? Cuidado muito forte nessa relação. Então, assim, se o nosso seguidor
foram franqueados, se foram franqueador, se tiver... É excelente ele assistir a entrevista do Bruno e como ele conseguiu superar esses momentos mais difíceis. No episódio 5, a gente chega no Roberto Pões, da Project Lab. Isso. Roberto, ele é CEO da Project Lab, que é uma empresa que já tem aí 17 anos, é uma empresa de educação, que tem uma reputação super forte para tirar a certificação PMP, que é uma certificação internacional em gerenciamento de projetos, mas tudo começou por aí, mas assim, ele já criou outras certificações e ele é um cara super antenado, com métodos de ensino e é um líder assim, muito visionário, né? Eu acho que na história, na trajetória dele, ele traz sempre essa coisa, ele é super antenado, super estudioso. E ele toma risco, né? Ele é ousado, ele faz conexões, né? E ele passou por uma situação que estava muito bem, tinha um espaço físico grande, com muitas salas, e de repente entrou uma crise e ele teve que entregar aquele espaço, foi uma dor, um luto para ele. Ele conta e ele teve que se reinventar para transformar o negócio dele numa empresa de educação à distância. Então, vale a pena ouvir a história do Pões. Eu sou muito grata a ele porque desde que eu comecei a minha carreira solo, né, como coaching pessoal, depois virei coach de carreira e fui para coach executivo, e nessa área mais humana, né, do comportamento humano, do desenvolvimento humano, eu me mantive muito conectada com a comunidade de projeto, que é a minha formação original, por conta da Project Lab. Então, eu fui ser palestrante, professora, e criamos um livro juntos, né, que a gente conta um pouquinho, que virou um curso. Estamos entrando na segunda turma, inclusive, dia 10 de agosto, a aula inaugural da segunda turma, em que eu faço parte do corpo docente desse programa de liderança, que são 11 cursos. Então, essa entrevista traz um pouco dessa história também, que é bacana pra caramba. Bem, aí nós vamos chegar naquele momento em que a gente parou para ouvir muito o mercado, os nossos clientes, sobre transformação cultural das organizações, a era digital, a transformação digital. Aí nós lançamos aquela pesquisa ampla, com uma base de clientes grande, a gente teve um retorno ótimo, a gente conseguiu analisar todo o feedback que a gente recebeu nessa pesquisa, e aí a gente idealizou a temporada que está no ar, que a gente aí tem que ter mais cuidado para não dar spoiler. Não vamos dar spoiler, não. Tem muita coisa boa vindo ainda aí, as pessoas têm que ficar muito curiosas para assistir, mas é cultura e transformação da era digital com executivos que estão fazendo acontecer nessa área efetivamente. Aí, conta aí, Renata. E, assim, só para vocês terem uma ideia, a gente chamou o Bruno Martins, o Bruno também é da época da gente, da Oi. O Bruno era coordenador na Oi, né? Coordenador ele era meu par, centro de soluções. Ele fazia billing, eu fazia suporte ao billing. Isso aí, eu era PMO da área de vocês. E ele fez uma carreira muito bacana, né, nesse tempo aí, indo para a Globo, ele fez durante 6 anos, virou um case o trabalho de transformação digital que ele fez na TV Globo, e hoje ele está como CTO da Ulysse. Também entrou na Ulysse no meio de uma pandemia, ele não conseguiu nem entrar na empresa fisicamente, né, por conta ele conta um pouco dessa agonia, né, dele, tanto quando ele saiu da TV Globo, tudo escuro, né, tudo vazio. Ele contando que ele foi sozinho pegar as coisas dele na empresa. E assumindo, né, uma posição tão estratégica, tão importante à distância. Então, ele conta assim... E ele conta para a gente muita coisa sobre flexibilidade, sobre inovação, sobre essa visão de colaboração e interdependência das equipes. Né? A formação ele trabalhou no projeto Uma Só Globo. Então, ele fez ele participou de uma sacudida boa na organização, efetiva, né? Mas ele conta isso tudo lá, é para todo mundo assistir, para poder entender como foi. É um projeto bem interessante, que está levando ele a outros patamares e virou um case, né? Isso. E aí a gente falou também com o RH, que a gente quis pegar, porque quando a gente fala, né, de uma era que assim, mudança sempre existiu,
né? A diferença é que é a velocidade da mudança. A gente está vivendo num momento em que a velocidade é muito grande. Então, a gente chamou uma pessoa, né, com o olhar da tecnologia Que foi o Bruno. e ele sublinha a importância do humano para que a coisa aconteça. Aí a gente chamou alguém de RH para trazer o papel do RH apoiando esse processo de transformação cultural. E a Janaína, ela é diretora de RH e de TI. Então, são as duas áreas juntas, com a mesma rede, equilibrando os dois lados da balança de uma transformação cultural e digital. Bem legal a visão dela. Muito legal. E a gente também teve aqui, assim, foi uma entrevista muito impactante para mim, assim, fiquei encantada com o Vinícius Silva, né, que ele é um cara que participa de um grupo de estudos do futuro e também acabou de assumir uma posição aí de diretor de inovação e transformação digital no Shopping do Cidadão. Então, ele conta como foi a trajetória de carreira dele, como é que ele caiu nessa área. E ele traz, assim, temas super profundos, né? E, assim, é imperdível a entrevista do Vinícius. Nem fala muito, porque a gente vai trazer mais do Vinícius para muitas coisas aí pela frente ainda. Vamos fazer uma resenha com ele, porque ele estendeu o assunto assim. Eu falei, gente, isso é assunto para uma resenha. Vamos fazer uma resenha com ele. E a gente ainda Inteligência espiritual, né? Só para contar assim rapidinho. Inteligência espiritual, né? Assim. E não tem nada a ver com religião, tá, gente? Não. E a gente falou também com heads de inovação, Agile Track, Agile Hack, que é o Victor Gonçalves. Ele é um cara assim, que tem uma cabeça, formação em neurociência, antropologia. O foco dele foi muito essa transformação em cultura na comunicação, com a força da comunicação, né? Isso, e do comportamento também, né? Que ele falou para a gente. Comportamento. Cara, um neurocientista. Mas ainda nem está no ar, né? Vai já a gente vai. Amanhã, né? Até amanhã. Amanhã. Mas, enfim. E a última vai ser com um spoilerzinho, com 2 executivos, 2 diretores de tecnologia que estão juntos no mundo exponencial, trazendo muita coisa boa sobre digitalização, e agora eles estão começando com uma temporada do No Code, né? Porque a gente tem muita coisa que a gente pode, aplicativos, soluções, né? De integração de aplicativos, de construção de aplicativos e sites que são mais... E acelera muito tudo isso, né? Acelera. Toda essa realidade. Né? Você consegue implantar soluções muito rápido. Muito rápido. Então, a gente conversou bastante sobre isso. Então, a gente vai fechar a temporada com eles e vai vir muita novidade boa por aí. Então, assim, eu quero deixar aqui um agradecimento para todos os participantes que trouxeram, através da sua experiência, tantos ensinamentos, né? Se bem que Sócrates fala, eu não posso ensinar nada, eu só posso fazer as pessoas pensarem. E é esse o propósito desse espaço, né? Que é um espaço adulto, onde a gente traz, através de histórias reais, casos reais, muita inspiração e dicas práticas para que as pessoas possam estar pensando diferente e formando uma nova mentalidade do líder do século XXI. Né, Sandrinha? E vem muita coisa por aí, né? Eu acho que a gente conseguiu... É gratificante a gente olhar para trás e ver o quanto a gente está construindo e compartilhando isso com tantas pessoas, recebendo de tantas pessoas, né? E ofertando essa energia e esse conhecimento a tantas pessoas, tantas empresas, né? E isso é muito enriquecedor. Muito. E uma coisa assim, a gente fez todas essas temporadas, né, pensando em como é que a gente poderia trazer para esse espaço, né, informação e uma formação informal, mas a partir de experiências de pessoas muito fortes, né? São pessoas tão fortes que a gente teve alguns casos aqui de promoções, de transições de carreira, de exemplos inspiradores, né? Então, são protagonistas mesmo de carreira, né? Que trouxeram muitas lições importantes de liderança e gestão.
né? De uma inquietude propositiva, como diz o Cortella. Então, a gente agradece a todos os que participaram e foi muito especial para mim, né, ter como minha companheira assim, de todos os dias você, Sandra. Ah, você também. Eu estou muito, muito feliz de estar construindo ajudando, contribuindo nessa construção, né? Dessa proposta de trabalho tão interessante, que eu tenho certeza que a RN Educação Transformadora ela está no caminho certo, com produtos, com programas de altíssima qualidade, muito gabarito e que realmente traz e trará aos nossos clientes muitos ganhos, muitos ganhos. É um prazer estar aqui. Amém, amém. Beijo. Obrigada, beijo.